Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Tiago, capítulo 2. O tema central que consideramos para este capítulo: há conflito entre a fé de Paulo e Tiago. Ele começa este capítulo falando que não se deve fazer acepção de pessoas. Sabemos que na época de Tiago, na igreja primitiva, muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. E quando se reuniam, havia uma separação, uma segregação. Ele começa dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Por que ele chama agora de Jesus Senhor da glória? Porque Jesus se tornou pobre para nos salvar. Jesus, ele esvaziou-se da sua glória. Jesus, ele nasceu numa estribaria, num lugar pobre. Jesus deu exemplo. Então, Jesus, ele dá esse exemplo claro em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na nossa sinagoga, a gente entende aqui que são aqueles que estavam sendo judeus se convertendo ao cristianismo. Alguns homens com anéis de ouro nos dedos, com traje de luxo, e entrar também outro pobre, andrajoso, esfarrapado, maltrapilho, e tratados com deferência, porque tem os trajes de luxo. Se disseres, tu assenta aqui no lugar de honra, você chegou uma pessoa bem vestida, bem trajada, uma pessoa socialmente, culturalmente conhecida dentre eles, eles tinham lugar de honra, de privilégio. E aqueles que estavam andrajoso, esfarrapado, não, senta lá atrás, no lugar de desonra. E se tratar com deferência os que têm os trajes de luxo, disseram, tu assenta-te aqui nesse lugar de honra, e ao pobre tu fica em pé ali, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vós tornaste juiz, tomados de perversos pensamentos. Nós sabemos que o juiz tem que ser imparcial. Então não tem, a igreja, eu sempre digo, que é o lugar mais democrático que temos na face da terra. No banco de uma igreja, todos são iguais. Ali não há diferença entre o médico, entre o engenheiro, entre o bacharel, entre o pobre, entre o catador de lixo. Não há diferença nenhuma ali. Todos são iguais. Jamais devemos fazer acepção de pessoas. Nós vemos hoje, é muito comum hoje, pessoas nas igrejas hoje são escolhidas diácono, presbítero, porque têm dinheiro, porque são ricas, porque dão dinheiro na igreja. Isso é o critério. Isso é uma verdade absoluta. Quantas pessoas dentro das denominações têm condição de ser um diácono, ser um presbítero, com conhecimento da palavra e não são? Por quê? Simplesmente vão colocar para ser diácono e presbítero aqueles que contribuem financeiramente para bancar o salário do pastor. Isso é uma verdade, meus irmãos. Isso é acepção de pessoas e isso é pecado. Quando se está fazendo isso, isso é pecado. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
Aqueles que são pobres, aqueles que são, na realidade, passam por provações, mas são dignos, mas vivam a vida em comunhão com o nosso Deus, eles com certeza são herdeiros, né? Que Deus escolheu para um dia estar com ele por toda a eternidade. E ele continua, entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Por quê? Porque naquele momento ali havia uma separação entre pobres e ricos, que não é para haver. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que arrastam para os tribunais. Interessante é que Tiago aqui, ele fala que aqueles que têm dinheiro, aqueles que são ricos, é que levam aqueles para os tribunais. Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós observais a lei régia, segundo a Escritura, que é a lei mãe, o que é que a lei diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei diz isso, amarás o teu próximo a ti mesmo. Se você está fazendo acepção de pessoas, se você está colocando o pobre numa situação inferior e o rico numa situação superior, chega alguém dentro de uma casa de oração ou numa congregação e você faz deferência, pega uma pessoa que é importante, porque é um deputado, porque é um político, porque é um governador, qualquer autoridade, e bota para sentar, e bota o pobre numa situação indelicada, você está pecando, porque você está fazendo a acepção de pessoas. Você não está amando ao próximo como a ti mesmo. Quem fizer isso, está em desobediência ao mandamento de Deus. E quando desobedece a um, desobedece a todos. Como ele vai falar aqui na frente. Se todos, todavia, fazem acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguído pela lei como transgressores. Pois aqueles que guardam toda a lei mas tropeçam em um só ponto, se tornam culpados por todos. Ele diz, não adulterarás e não matarás. Ou você faz todos, ou então você pecou. Falar de tal maneira, procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que é a lei da liberdade? É o evangelho. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Meu irmão, aquele que não usa de misericórdia também não será usado de misericórdia para com ele no dia do juízo. Temos que ter esse cuidado, meus irmãos. Mas Paulo agora vai tratar, desculpem, Tiago agora vai tratar de um tema muito controverso, que Paulo dizia que a obra da lei não salva, o que salva é a fé em Jesus Cristo. E Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. E aí, a pergunta que é feita é: há conflito entre a fé de Paulo e a de Tiago? Há conflito nisso? Vamos entender, meus irmãos. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso semelhante fé salvá-lo? Não, porque não adianta você dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que ele é o Messias, que ele veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Só dizer isso não quer dizer muita coisa. Então, essa fé que Paulo está falando lá na época da lei, porque era o legalismo. Eles entendiam que as obras da lei levavam à salvação. E Paulo está se contrapondo, dizendo que não.
que a fé que salva é a fé em Jesus Cristo, é a fé no Messias. Mas essa fé, Tiago, está usando a mesma fé, só que essa fé tem que ser provada. Essa fé, ela tem que ser provada por obras de obediência. Se o irmão ou irmã estiver carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz. Chega uma pessoa, você tem condições financeiras, você tem roupa, você tem comida, a pessoa está precisando de roupa, de comida, aí a pessoa chega e você diz, oh, meu irmão, glória a Deus, Deus te abençoe, vá em paz. O que é que você fez por essa pessoa? Nada. Então é necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si está morta. Se você viu aquela situação e não fez nada, onde é que está a sua fé? Porque a evidência da sua fé é você fazer aquela obra. Você vê seu próximo passando necessidade, você vê seu próximo com fome. Você tem comida e não dá ao seu próximo. Deus te abençoe e vá em paz. Essa fé é vã, meu irmão. É só de boca. Essa fé tem que ser provada com obras. Crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios crê e tremem. Por que os demônios tremem? Porque nós sabemos que quando Jesus veio, Satanás foi julgado e condenado. Só vai até onde Deus permite. E quando Jesus voltar pela segunda vez, será lançado no lago de fogo. Por isso que ele treme. Porque ele sabe que só tem um Deus. E esse Deus vai jogar ele no lago de fogo, a segunda vinda de Jesus. Queres, pois, ficar certo? O homem sensato de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pelas obras da obediência da fé que se consumou. Se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vamos entender aqui o caso do exemplo de Abraão que Tiago fala. Abraão, ele sai da cidade dele, de Ur da Caldeia, vem para uma terra que Deus prometeu. Já na idade avançada, com 100 anos, a mulher com 90, a mulher estéril, sem regra, e Deus tira ele fora do seu aposento e diz, olha para o céu, olha para as estrelas do céu, se é que podes contar, a tua nação será numerosa como as estrelas do céu. Depois de pouco tempo vem o anjo do Senhor e diz que ele terá um filho. Ele teve um filho Isaque. Mas depois de pouco tempo ele pede esse filho em sacrifício. Abraão pega o jumento, pega a lenha, pega o menino, pega o cutelo, pega os dois criados, deixa os criados no pé do monte, antes do monte, vai até o Monte Moriá, e lá ele vai sacrificar o menino, imolar o menino. Ele não perguntou nada a Deus, ele não duvidou de Deus, ele creu, ele teve fé. Essa é a fé, é a obra de obediência. Essa é a fé que salva. Não é de boca só, não. Eu tenho fé em Deus de boca, eu tenho que ter obra, eu tenho que ter evidência da minha fé. Então, o que Paulo está dizendo e o que Tiago está dizendo é a mesma coisa. Não há conflito entre a fé de Paulo e a fé de Tiago. E Deus, naquele momento, aparece o cordeiro, e o cordeiro é imolado e colocado no altar.
E ali, o sacrifício ali é como foi o sacrifício de Jesus, naquele momento. Mas Tiago vai dar agora um exemplo totalmente diferente. Ele vai para o pai da fé, um homem chamado amigo de Deus, vai tratar agora da fé de uma prostituta, de uma mulher que tinha uma casa noturna com prostitutas. Quando Josué mandou os espias para Jericó, quando eles entram em Jericó, alguns soldados viram e iam matar os espias. E ele disse para aquela mulher que aquela cidade ia ser destruída. E a mulher creu. Ela sabia o que já tinha acontecido antes. Eles já tinham dizimado algumas nações ao passar na sua trajetória. E ela esconde os espias no andar superior, arriscando a sua própria vida. E ela pede para que a sua vida seja preservada, da sua família, quando isso acontecer. Depois de alguns dias ela desce numa corda e eles são salvos. Então você vai ver que uma mulher prostituta, pagã, ela creu em Jesus. Essa é a fé. Ela mostrou obras. Porque a fé dela em Deus foi confirmada. Ela praticou essa fé. A evidência é que ela escondeu aqueles homens para que eles não morressem. Se ela não tivesse fé, uma obra de obediência, ele não tinha feito nada. Então, ele conclui esse capítulo, dizendo, porque assim como o corpo sem espírito é morto, nós sabemos que quem dá vida ao corpo é o espírito. É o espírito humano que Deus nos deu. Assim também a fé sem obras é morta. Então vamos entender que a fé de Paulo e a fé de Tiago, não existe nenhum conflito nessas duas fés. A fé é a mesma. Só que Paulo fala no momento para as obras da lei, que não levava à salvação, e Paulo vai dizer que a fé em Jesus Cristo é que salva, e apenas essa mesma fé de Paulo, Tiago vai dizer que essa fé tem que ser praticada, tem que ser mostrada, e tem que ser mostrada pela obra de obediência. Que Deus continue nos abençoando.